A minha sugestão, né, eu já testei fazer a discursiva no início, né, já testei dar uma lida no tema, fazer as questões e depois a discursiva, enfim, o que funcionou melhor para mim, tá, o que me ajudou mais, assim, que eu tive melhores resultados foi deixar a discursiva para o final. E essa é a orientação que eu passo para os alunos. Então, deixa ela lá para o final, não se preocupa com ela. Tá? Recebeu o caderno de provas lá do examinador no dia, você vai pegar o caderno de provas, começou a prova, está valendo, abre ali as questões da prova e começa a resolver na prova na sequência mesmo que as matérias aparecem ali na prova. Geralmente vem o português primeiro, né? Daqui a pouco eu vou responder a pergunta da Manuela. Então, geralmente vem ali português a primeira matéria. Então, pega ali e já começa respondendo português. Aí você vai fazer uma primeira passagem pela prova. Você vai tentar responder as questões, aquelas questões que você não souber. Você marca ali, deixa em branco, né? Pula para você voltar depois. Ou tiver na dúvida também, pula, tá? Não perde muito tempo não nessa questão quando você não sabe. Passa para a próxima e assim você vai na sequência das matérias. É outra dica também, tá? Eu já tentei ficar, não, vou primeiro no direito, depois eu volto para exatas, não sei o que, isso aí, você pode se atrapalhar ali e perder tempo, então tome cuidado. Façam já na sequência, pulando aquelas que vocês estão na dúvida ou não sabem. Chegou lá no final da prova, tá? Tinha um áudio interferindo, mas acho que agora já resolveu. Chegou no final da prova, na última questão, são 120 questões, chegou na última questão, aí pronto, você fez uma primeira passagem, pulou as questões que você não sabia. Aí nesse momento, aí você vai ler a redação, a discursiva, né? Você vai ler lá o tema, vai ver os aspectos que a banca está pedindo. Naquela folha ali que a banca traz ali aquele comando da discursiva, o tema, os aspectos, naquela folha mesmo você já vai jogar algumas ideias ali, né? Fazer aquela tempestade de ideias, brainstorm, né? Algumas pessoas falam, já joga algumas ideias ali no papel. Então, por exemplo, ela está falando, a banca está pedindo as atribuições da PRF, aí você já lembrou de alguma coisa, ó, coloca ali, ó, CTB, Constituição, ou então você já coloca uma observação de algo que você lembrou. Isso já é um começo do seu rascunho. Depois que você fez isso, aí você pega a folha de rascunho e você vai elaborar o rascunho. Eu falei que eu oriento que vocês façam, né? Quando você faz um rascunho, a tendência é que você consiga escrever melhor, com menos rasuras, você vai ter oportunidade de ler, passar limpo depois. Então, é, é preferível que você tente fazer, se organize lá na prova na questão do tempo, para que você possa fazer o rascunho. Fazer a redação direto na folha definitiva é um risco, né? Eu já aconteceu comigo de ter pouco tempo e ter que fazer diretamente na folha definitiva. Foi complicado, porque eu perdi ponto até mesmo com a questão da apresentação, não ficou muito boa, porque eu tive que rasurar, né? Quando eu errei algumas coisas, então vale a pena fazer o rascunho. Faz ali o rascunho, organiza bem as ideias, responde o que a banca está pedindo, terminou o rascunho, aí você não vai ler o rascunho, tá? Deixa o rascunho ali, e aí você vai voltar na prova naquelas questões que você pulou, deixou em branco. Tá? Por que é importante esse intervalo de escrever o rascunho, voltar na prova, para depois ler o rascunho? Porque é o seguinte, tá? Se você acaba de escrever um texto e você já vai ler ele na sequência, às vezes acontece de passar algum erro ali despercebido. Você lê aquilo e não percebe que o erro está ali, entendeu? Então é importante fazer um intervalo, porque se você faz esse intervalo, vai lá, volta para a prova, faz uma outra passagem naquelas questões que você estava em dúvida, que você não respondeu, deixou em branco. Então tenta marcar mais questões. Aí você faz também um levantamento ali da quantidade de questões que você marcou como certas, a quantidade de que você marcou como erradas. Lembrando, né, banca CESP, cuidado, tá? Não vale a pena sair chutando. Aquelas que você realmente não sabe, às vezes é melhor deixar algumas em branco, né, para evitar que você seja penalizado, né, e perca pontos, fique com uma pontuação lá negativa ou baixa. Então, faz ali um levantamento, vamos, né, porque a tendência é que seja mais ou menos a metade de certas, mais ou menos a metade de erradas. 50% mais ou menos, né? Então, 60 certas, 60 erradas. Pode variar um pouco? Pode, 50 e poucas.
né? 60 e poucas. Mas essa é a média para equilibrar. É assim que a banca faz. Então, aí você fez o levantamento. Se você marcou a maioria como certas, caso você queira arriscar um pouco mais para não deixar tantas em branco, aí você vai arriscar marcando como erradas para equilibrar um pouco essa, né, essa equação que eu falei. Então, aí a Maísa falou desse levantamento, né? Deixa eu ver o que ela comentou aqui, ó. Ela falou, ó, esse levantamento é quase sempre assim? Sim, tá? A banca ela vai fazer uma mais ou menos ali a metade, porque para não correr o risco de alguém chutar tudo como certas ou tudo como erradas e ter uma boa pontuação. Então ela vai equilibrar. É mais ou menos a metade como certa, mais ou menos a metade como erradas, tá? Não exatamente 60-60. Pode variar um pouco, tá? Então isso é importante levar em consideração quando você fizer ali um levantamento da quantidade que você marcou na hora da prova. Então, são 120 questões, né? Se você não sabe alguma matéria, realmente a questão tá difícil, você não sabe, às vezes é melhor deixar em branco do que arriscar e errar, entendeu? Então, né, o número aí que eu né, posso sugerir, né, seria no máximo 20 em branco, né? Porque se você deixar 20 em branco, a sua nota máxima passa a ser 100 pontos. E aí, desses 100 pontos, se você errar, por exemplo, 15, né, que já é um número alto de erros, você vai ficar com o quê? Com 70 pontos líquidos, tá? Devido à quantidade de vagas, redações que vão ser corrigidas, é uma boa pontuação para essa prova. E, claro, aí você vem com a discursiva também numa nota boa, pode garantir uma boa classificação nesse concurso. Então, voltando, tá? Você fez o rascunho, não leu o rascunho, volta na prova, faz uma segunda passagem para resolver mais questões, para fazer ali o levantamento, ver quantas você vai deixar em branco, quantas você vai arriscar. Né? Também não adianta deixar muitas em branco e aí você não atinge uma pontuação suficiente lá para ter a redação corrigida, que seria a nota de corte. Então, essa é a ideia. Terminou essa segunda passagem, fez ali o seu levantamento, arriscou as questões, beleza. Agora você vai o quê? Ler o seu rascunho. Então, esse intervalo que eu falei é importante, né? Para você não, para você perceber ali algum erro que pode ter passado ali sem que você visse, né? Então, dá uma lida no rascunho. Rascunho tá beleza, tudo ok, né? Aí sim você passa para o texto definitivo. Eu falei bem devagar aqui, bem detalhadamente, mas lá na hora da prova, claro, você vai ter que fazer isso, né? De uma forma ali um pouco mais rápida, controlar bem o tempo, tá? Então, uma média boa para esse processo da discursiva, somando ele todo, seria 1 hora.